Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra em Hebreus, capítulo 2, versículo 1 em diante. E assim eu quero agradecer a rica oportunidade ao meu Deus, que Ele me concede de estar aqui com fôlego de vida para pregar para a noiva dele. Agradeço também a vida da minha pastora, pois ela me confiou estar aqui nesta noite, amém? E o tema que foi nos dado na campanha das quarta-feira é o perigo da negligência. Glória, Senhor. Todos acharam? Hebreus capítulo 2, versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém. Convido aos irmãos, peço aos irmãos que não se distraiam, amém? Vou estar lendo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvidos, para que em tempo algum não nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua retribuição, como escaparemos nós se atentarmos ou negligenciarmos uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? Amém? Se assente glorificando o nome do Senhor. Eu vou estar aqui, eu sei que alguns irmãos que já passaram por aqui, eles já explicaram o que é negligência, mas eu também vou explicar para que fique bem na mente de cada um de nós o que é a negligência, amém? Então a negligência vai dizer que é a falta de cuidado, desleixo ou omissão em relação aos mandamentos ou ao próximo ou à própria fé. Ao contrário de um erro intencional, ela acontece quando alguém deixa de fazer o que é certo ou vigiar. Ou seja, a negligência é isso, é eu saber que eu tenho o que fazer, mas eu não faço. Ou quando eu faço por desleixo, eu faço de qualquer maneira, eu faço de uma maneira em que Deus não se agrada. A negligência é isso, porque quem de nós aqui nunca ouviu, ligou a televisão, ou se não viu uma notícia no celular de uma mãe chorando ou de alguém chorando, dizendo que o filho morreu, alguém morreu, porque o hospital ou o médico teve negligência. Por quê? Porque o médico ele sabe que está cuidando ali daquela pessoa que está enferma. O médico sabe que quando uma pessoa está enferma, eles têm que estar analisando, tem que estar ali observando aquele paciente. E quando ele não observa, quando ele não está atento para aquele paciente, ele causa negligência, porque ele sabe o que tem que fazer e não faz. Mas, irmão, por que você está me falando de um médico? Por quê? Porque quando essas pessoas, ela vai falar que o hospital de não sei aonde, o médico de não sei aonde cometeu negligência, a justiça humana ela é falha, a justiça da terra, ela não age como deveria agir nessa situação. Mas o que eu venho dizer para a igreja é que a justiça de Deus, ela nunca falha. A justiça de Deus, ela continua e ela permanece a mesma. Porque pode a justiça da terra falhar, a justiça não pode cobrar do médico, pode não cobrar do hospital, mas a justiça de Deus, ela cobra e ela chega no tempo certo. E a palavra aqui que foi dada no tema é aqui em Hebreus, que vai falar assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência, ou seja, com mais atenção. Convém nos atentar com mais atenção à palavra do Senhor, para que quando se surgir alguns enviados, algumas pessoas para tentar colocar outro evangelho que não seja de Cristo, nós vamos estar o quê? Atentos, vamos estar ligados, conectados com o Senhor. Porque a palavra está dizendo assim: estais atentos, ou seja, ficais atento, estar diligente. Diligente também
Obedeça ao meu líder, obedeça àquele que eu coloquei. Ah, como a pastora ontem citou aqui sobre Acã. Acã sabia dos mandamentos do Senhor. Acã sabia que Deus existia. Acã sabia que Deus falava. Mas Acã disse o quê? Eu não quero ouvir, eu não vou ouvir Moisés. Como eles falaram, né? Deus só fala com Moisés. É só com você, Moisés, que Deus fala. É só com você. E Deus disse: ah, Moisés, esse povo está negligenciando a minha palavra. Porque se eu estou falando através de vocês e eles não estão ouvindo, eles vão ter que pagar. Como Acã, eu não vou obedecer a Moisés. Quem é Moisés para mandar em mim? Moisés é homem, eu também sou homem. Como muitos falam, né? Ah, se ela mandar, se ele mandar, eu não vou obedecer. Quem é ele para mandar em mim? Quem é ela para mandar em mim? Quem é ela? É aquele que Deus colocou. Porque quando Deus ele coloca uma pastora, é para que a gente ouça e a gente atende para que Deus está ouvindo. Porque a palavra pelos anjos permaneceu firme. E porque que quando Deus usa a pastora, ou Deus usa o irmão na casa, e a gente não ouve, a gente não atenta. A palavra dele permanece firme. A palavra dele é eterna, ela não muda. Porque Deus disse àquele povo: olha, permanece no meu caminho, vai por este lado, não murmura, não faça isso. Mas o povo continuou a desobedecer. Acã e os adeptos dele começou a desobedecer. Eu não vou ouvir, eu não quero saber, eu quero fazer o que eu quero que me dê na telha, o que eu quero fazer, o que eu estou a fazer. E Deus disse: tá bom, Acã, é por causa disso que tu vai pagar pela tua vida, tu vai pagar e tu vai morar no inferno. E Deus ele fez Acã junto com os outros descer para a profundeza do inferno. Por quê? Porque o perigo da negligência é esse. É eu saber que eu tenho que fazer. Eu, por exemplo, eu sou ungida, obreira. Eu sei que tenho que estar na casa do Senhor. Eu sei que eu fui ungida para servir. Mas eu não quero servir. Eu quero fazer obra desleixadamente. Deus ele vai dizer: você está sendo negligente. E eu vou cobrar de você. Aí se Deus cobra de mim, ele não pode cobrar de você? Claro que ele pode cobrar. Se Deus cobrou de Moisés, Moisés era o homem, o libertador. Mas Deus disse: olha, Moisés, eu falei uma coisa e você fez outra. Eu mandei você falar e você bateu. Você agora vai pagar com sua vida. Se Deus ele fez com Davi, Davi que era segundo o coração de Deus, Davi que conhecia os mandamentos, Davi sabia que ele não podia pegar a mulher do próximo, Davi sabia que não podia adulterar, mas mesmo assim Davi o adulterou.
Não serve para nada. Você que faz a obra desleixadamente, faz a obra como você quer, vem no dia que você quer, faz a obra do jeito que você quer, vai para o evangelismo quando quer, faz o que bem quer. Você é o inútil, o negligente. E Deus, Ele pode fazer com que o luto chegue na sua casa. Ah, mas eu fiz e Deus não fez nada. Será que Deus não fez nada? Você já olhou para a sua família, para a sua parentela, como está padecendo? Como muitos estão no leito, muitos padecendo porque da sua negligência? Porque eu sei que eu tenho que estar na casa do Senhor, eu sei que eu tenho que adorar, mas é quem é que vai pregar? É fulana que vai pregar. Aí eu não quero ir para a igreja, eu não gosto dela, eu não gosto dela, eu não vou para a igreja, eu não quero ir porque eu não gosto, eu não vou dar glória na pregação dele, eu não vou dar glória na pregação dela, porque eu não gosto, porque eu gosto que na minha pregação todos glorifiquem, mas na dela eu quero que o povo cale a boca. Eu quero que todo mundo fique mudo, porque eu não quero dar glória, eu também não quero que ninguém dê. Mas eu tenho uma notícia para te dar. A Bíblia vai dizer, lá em Atos 12, que havia um certo rei chamado Herodes. Herodes queria glória para ele. Herodes não queria que o povo adorasse a Deus. Herodes não queria que o povo desse a glória para Deus. Herodes dizia, tu tem que me glorificar, vocês têm que dar glória para mim. E ele também não quis dar glória a Deus. E Deus disse a Herodes, aí agora deu ruim para você, porque a glória é minha, o povo tem que me adorar, não é você. E além do mais, além de você quer a glória para você, tu também não quer me glorificar. Tu vai ver o que vai acontecer. Tu vai ser comido de bicho. E tu, que está na igreja, vem para a igreja. Ah, é a fulana que está pregando, eu não dou glória, eu não vou glorificar. Meu irmão, eu não me preocupo se tu fica quieta, eu não me preocupo se tu fica quieto. O importante é que Deus seja glorificado. Mas se tu não adora Ele, aí é problema seu, porque Herodes sai comido de bicho. Se tu também quer comer de bicho, quer ser comido de bicho, o problema é teu. O problema é seu, porque um dia eu pregando a palavra do Senhor, eu vi que ninguém estava dando glória. Aquele dia eu me frustrei, mas a partir daquele dia eu aprendi e disse, Senhor, a glória não tem que ser para mim, a glória é para o Senhor. Então pode ter meia dúzia dormindo, meia dúzia calado, pode ser que tenha quem quiser falando de mim, é problema seu. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Se Deus disse que eu vou pregar, eu vou pregar. Ah, mas se eu não pregar, vai ser cobrado de mim, é eu que vou pagar. Então não vem para cá para cima, você que gosta de glória, você que gosta de aleluia, você que é pregador, porque tem gente que só prega com fogo, só que glória a Deus, aleluia, e prega com fogo. Mas eu e você tem que ser diferente, com glória sem glória, prega a palavra, faz o que Deus está mudando. Ai, mas eu quero ser, então tu vai pagar. É o perigo da negligência, é o perigo de eu saber que eu tenho que honrar meu Deus, glorificar meu Deus. Eu não faço, eu vou pagar com minha vida, porque Herodes pagou com a vida dele, porque Herodes, Deus disse, olha Herodes, o povo pode ser que te glorifique, mas eu quero que você me glorifique. Herodes disse, eu não glorifico também, eu também não glorifico a Deus. Como Deus fez para Nabucodonosor, Nabucodonosor teve que virar um bicho, comer do chão. Nabucodonosor teve que entender que Deus era Deus e com ele não se brincava. Então por que eu e você vamos brincar com Deus? Por que eu e você vamos negligenciar a palavra de Deus? Porque tem muitos homens casados que estão traindo as suas esposas, quebrando a confiança de suas esposas. E Deus disse, tu está sendo negligente, porque eu digo na minha palavra que não é para adulterar, não é para fornicar, não é para fazer coisas ilícitas que você faz. Tu está sendo negligente. Tu vai pagar com a tua vida, tu vai pagar com a tua própria vida. Tu sabe que tu não pode negligenciar a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor. Tu sabe que quando a levita está aqui adorando, não precisa estar ninguém. Louve, gente. Oh, gente, não deixa aí você esperar. Não deixe. Ai, irmã, não sei o quê. Ai, que não sei o quê. Aí tem muitos que vêm aqui e ainda diz, ai, que não sei o quê. Ai, que tem que adorar. Ai, que não sei o quê. Mas quando está aí sentado, não adora a Deus.
negligenciando, e é um grande perigo a gente negligenciar, é um grande risco, porque Deus ele faz a gente pagar com a nossa própria vida. Quando a gente negligencia, a gente paga com a nossa própria vida. E o capítulo 3 vai dizer, porque se a palavra falar, não, 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque como vamos escapar se a gente negligenciar a salvação? Porque eu sei que para eu ser salva, para eu obter o dono, para eu saber que eu tenho que subir, que eu vou ser salva, Deus ele me manda eu seguir algumas etapas. Deus ele me manda renunciar, Deus manda cada dia buscar ele, Deus ele me dá alguns mandamentos para eu seguir. E aí a Bíblia vai perguntar, como vamos escapar nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Como vamos escapar se a gente negligenciar a palavra de Deus? Como vamos escapar se a gente negligenciar o dono do céu? Porque eu sei que eu tenho que renunciar. Eu sei que eu tenho que renunciar a minha vontade, renunciar ao meu pecado. Eu gosto disso. Tem gente que gosta de roubar, vai ter que parar de roubar. Tem gente que gosta de adulterar, vai ter que parar de adulterar. Tem gente que gosta de mentir, vai parar de mentir. Eu sei que eu tenho que fazer isso tudo, porque a palavra do Senhor me ensina isso. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer como eu quero. Então logo eu estou negligenciando. Então eu estou dizendo, olha Deus, eu sei que o Senhor me mandou seguir esses mandamentos. Eu sei que o Senhor mandou fazer isso, mas eu quero fazer do meu jeito. Eu estou dizendo assim, olha, eu não quero mais entrar no céu. Eu não quero participar do céu porque eu quero fazer o que eu quero. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer isso e muitos estão fazendo isso. Aí eu estou salvo e praticando as obras da carne, fazendo as obras de Satanás. Porque ele disse, como escaparemos nós se negligenciamos uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmadas pelos que ouviram. E Deus, ele foi confirmando a palavra dele através dos apóstolos, através dos profetas. Deus, ele confirma a palavra dele através da pastora, através daqueles que estão aqui. Como ontem a pastora estava aqui e ela me deu uma confirmação da palavra que eu iria pregar nesta noite. E Deus, ele traz a confirmação. E por que nós não vamos negligenciar? Por que a gente vai preferir não ouvir aquilo que Deus está falando? Por que nós não vamos ouvir aquilo que Jesus fala comigo e com você? Porque havia um homem na Bíblia. Eu peço os irmãos que abram, porque nós vamos falar um pouco dele. Lá em 1 Samuel 15, o 3 e o 9, bastante conhecido, que ele negligenciou. 1 Samuel 15, 3, que vai dizer assim: vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os que mamam, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. O 9, e Saul e o povo perdoaram a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte, e aos cordeiros e os melhores que haviam, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Deus disse: olha, Samuel, diga a Saul, já que ele foi constituído rei, já que o povo escolheu ele, diga a ele que eu me lembrei do que os amalequitas fizeram com o meu povo. E diga a ele que eu quero que ele vá lá e destrua todos eles, do menor ao maior, destrua tudo, não deixe nada, mata os bois, mata as ovelhas, mata o rei, mata todo mundo. E aí a Bíblia vai dizer que Saul, ele pega alguns homens
monte, e aqui Deus manda, vai lá, mata todos e deixa um. Aquele que for crescendo, ele vai criando ira no coração, ódio, e vai querer depois destruir o povo que Deus mandou. E foi isso que Deus mandou. Olha, Saul, eu quero que você destrua tudo, mata tudo, não deixa nada, porque eu lembro do que eles fizeram ao meu povo. Eu lembro do que eles fizeram com o meu povo lá. E Saul foi. Só que Saul negligenciou. Saul sabia do que tinha que fazer. Saul sabia que tinha que obedecer à voz de Deus. Saul sabia que ele não devia deixar nada. Era para matar tudo e todo mundo. Mas Saul disse que nada, isso é besteira. Matar o rei é meu amigo, o rei é meu conhecido. Eu tenho que deixar o rei vivo. Quem sabe o rei, né? Ô Saul, se tu não me matar, eu te ofereço muito ouro, eu te ofereço isso e aquilo. Aí Saul olhando para os cordeiros, pasada, viu tudo gordinha, tudo lá bonitinha. Saul disse: ei, não mexe nisso não, porque eu vou levar também. E aí, sabe o que eu me veio com isso? Quantas vezes Deus ele manda para que a gente olhe a fulana de tal, vai até lugar e prega para minha serva, prega para lá, para aquele fulano lá, que ele, se ele não se consertar, ele vai morrer. Mas chegando lá, Deus me manda eu pregar isso. Chegando lá, essa pessoa me molha a mão, pode para mim, eu te vi o Pix. Eu te dou um pix se você não pregar para mim, se você passar na minha cabeça, né? Como fizeram, né? Uma mulher que fez isso comigo com Letícia, estava lá, prostituição, com bebida, com cachaça. Ela ofereceu dinheiro para nós. Vocês querem uma oferta? Vocês querem um dízimo? Ela querendo comprar a minha ela. E você acha que muitos por aí não estão sendo comprados? Muitos por aí estão sendo comprados, igreja. Muitos por aí sobem no altar, mas antes de subir no altar, aí tem pastor que já manda a pregação. Você vai pregar isso, isso e isso. Você vai pregar sobre isso, sobre isso, sobre isso. Só que aqui não. Aqui é diferente. Aqui o que Deus mandar falar, tem que falar. Aqui o que Deus disser, você vai pregar esse tema. É esse tema que vai pregar. Você vai pregar sobre isso. É sobre isso que tu vai pregar. Aqui não tem essa de ninguém tapeando a palavra de Deus, não. Não tem essa, não. Porque se Deus disser a pastora, olha minha serva, bota esse tema lá, não tem essa de eu e você chegar aqui e pregar o que a gente quer, não. Da gente falar, é porque eu não quero falar desse tema, como muitos veem, né? Não estuda, aí chega aqui, é porque, né? Deus me deu outra palavra e eu vou pregar sobre isso aqui. Não é isso. Isso é negligência. Porque se Deus está dado. Se Deus mandou falar, está falado. Não tem essa de meia boca. Não tem essa de meia palavra. Se Deus falou, está falado. Aí Saul, para querer poupar a vida do rei e poupar as ovelhas, ele foi lá e negligenciou. Aí ele achou que estava tudo bem. Aí Deus manda Samuel, olha Saul não fez do jeito que eu mandei. Saul não fez do jeito que eu quis. Vai até lá para tu ver. Aí Samuel chega lá, vê o rei. Aí Samuel ouve as zoadas dos bois, das ovelhas, e Deus disse, e Samuel disse: Saul, você não me atentou para ouvir? É melhor que você obedeça, Saul, do que sacrificar. É melhor obediência do que o sacrifício, Saul. Porque você foi negligenciar o que Deus mandou, Saul. Por causa disso, tu vai perder o teu reinado e será dado para outro. Mas antes, o que eu me deparo aqui é que Deus ele cobrou severamente de Saul. Porque Deus ele disse para Saul fazer isso, ele não fez. E por causa disso, a Bíblia vai dizer que quando chegou no capítulo 16, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se afastou de Saul e o Espírito maligno na parte de Deus se apoderou dele. Sabe o que aconteceu? Primeiro aconteceu a morte espiritual. Porque tem muitos que dizem que está vivo, mas está morto espiritualmente. Porque anda negligenciando a palavra do Senhor. E é o grande perigo. E o primeiro perigo que Saul correu foi perdendo a presença do Senhor. Ele morreu espiritualmente. Porque todos aqueles que perdem a presença do Senhor, que não tem Deus na sua vida, está morto. E Saul morreu espiritualmente. Meu Deus. Saul estava sendo atormentado, mas foi por falta de aviso? Não foi. Não foi por falta de aviso, porque Deus falou a ele. Deus disse: eu quero que você faça assim, assim, assim. Ah, tá certo, mas eu quero fazer desse jeito. Eu sei o que tem que
está vindo apagar por causa que você negligenciou. Porque Deus disse a Saul, e quando foi no 16, foi a morte espiritual, e no 31 ele pagou com a própria vida. Por quê? Porque se ele tivesse dado ouvido àquilo que Deus mandou, não teria acontecido a morte dele. E quantos estão dentro da igreja, quantos vêm para a igreja, está morto espiritualmente, está morto, não consegue adorar a Deus, não consegue abrir a boca para louvar a Deus, não consegue se levantar para orar, para buscar a face do Senhor. É pastora, me ajuda, não é a pastora que vai te ajudar, é você que tem que se levantar, é você que tem que parar de ser relaxado, é você que tem que parar de ser relaxada, é você que tem que parar de negligenciar, é você que tem que começar a dar ouvido. Não é o pastor, é como a pastora fala aqui, ela dá o leão, mas quem tem que botar o fogo é você, quem tem que deixar a chama acesa sou eu e você. Deus usa ela, filha, olha, dá lenha. Agora manda eles manter o fogo aceso, manda eles obedecer, manda eles continuar na minha posição, manda eles continuar me ouvindo, manda eles continuar ouvindo o que eu estou falando. Mas eu e você não queremos fazer isso. Eu e você não quer manter a chama acesa. Eu e você não quer manter o fogo, a chama dentro de nós acesa. O fogo só se acende se porque eu estou aqui, aí pronto, o momento não é isso. O fogo tem que permanecer firme, o fogo tem que continuar aceso. E como é que eu mantenho esse fogo, essa chama dentro de mim acesa? É obedecendo, é fazendo o que Deus manda, é Deus dizendo vai para a direita, eu vou para a direita, é Deus dizendo desce, eu desço, é Deus dizendo vai, eu tenho que ir, é obedecendo, é eu mandando, fazendo aquilo que Deus mandar. Faça o que Deus mandar mesmo sem entender. Sem entender, eu não sei porque Deus está mandando isso, mas eu vou fazer. Eu não sei porque Deus está falando isso para mim, mas eu vou fazer, mas eu vou ouvir o que Deus está falando. Porque quando eu não ouço, quando eu estou negligenciando, quando eu sei que Deus está falando comigo e eu estou negligenciando, quando Deus está falando assim com a pessoa, vamos ver, Deus está falando sempre na casa sobre pessoas que andam, homens que andam xingando suas mulheres. Deus está sempre falando na mesma tecla sobre homens que andam na pornografia, nesse tipo de coisa, e eu não atendo para o que Deus está falando. Eu estou negligenciando, porque Deus ele vai dizer na palavra dele que ele açoita o filho que ele ama. Se Deus está te corrigindo, é porque ele está te amando. Mas se você não aceita a correção, se você não quer ser repreendido, logo você também não vai entrar no céu. Logo você também não vai entrar no céu, porque eu não quero ouvir o que Deus está falando. Deus está te corrigindo, Deus está te aceitando, é porque ele te ama, ele não quer te perder, mas você continua na mesma prática, na mesma conduta, nunca mudou, não muda de uma coisa, mas na outra continua a mesma. Vamos se dizer, eu gosto muito de assistir, mas eu não boto uma televisão na minha casa. Mas quando chego na casa dos outros, eu fico lá, tem uma televisão ligada, eu fico o dia todo. Sabe o que é isso? É uma pessoa dizer assim, olha, eu sei que eu tenho um vício de assistir coisas ilícitas. Então eu vou me livrar do celular. Eu vou me livrar da televisão que fica me mostrando esse tipo de coisa. Mas não adianta, porque se você não mudar teu caráter, se tu não mudar tua conduta, se tu não se mudar por dentro, não vai adiantar, porque sempre dentro de você vai ter aquele desejo. Eu quero fazer, eu quero assistir, eu quero fazer isso, eu quero roubar, eu quero matar. Se tu não matar esse desejo, essa coisa ruim dentro de você, não vai adiantar. Tu tem que mudar o caráter. Nós temos que mudar o nosso caráter, a nossa conduta. Não adianta eu e você querer se livrar de uma coisa, mas outra a gente não se livra. Temos que se livrar de tudo. Se o passado trouxe de tristeza, o passado te trouxe dor, deixa tudo lá. Para que tu tá guardando? Para que guarda coisas que vão te trazer tristeza? Porque tem gente que é assim, o marido morreu lá de tiro, a pessoa guarda roupa para quê? Para ficar chorando, para ficar se lembrando, para ficar guardando dor. Não, eu tenho que me livrar de tudo aquilo que Deus não quer. Deus não quer que eu fique com isso. Deus não me quer nessas práticas. Eu não vou negligenciar
Porque negligenciar isso, desleixo, é a pessoa saber que tem que vigiar, mas não vigia. Como vai dizer assim? Ela acontece quando alguém deixa de fazer o que é certo ou vigiar. Eu sei que eu tenho que fazer o que é certo. É certo eu vir para a igreja. É certo eu participar, ter comunhão com os meus irmãos. Eu tenho que fazer comunhão. Eu tenho que estar vigilante. Eu tenho que sair do meu trabalho já vigiando. Eu tenho que ir para a espada. Eu tenho que ir para a escola. Eu tenho que ir para todos os lugares vigiando. Eu tenho que fazer certo. Eu vou fazer o certo aonde eu estiver. Mesmo que para muitos pareça que é errado. Mas se para Deus está certo, então está certo. Porque quando você faz as coisas que Deus está certo, mas para você, eu não quero fazer isso não. Eu não quero fazer. Aí largar o celular para orar, largar a comida para jejuar. Aí eu não consigo jejuar. Eu não consigo. Eu só consigo fazer jejum de 6 horas até 10 horas, até meio-dia. Meu Deus! Nós estamos negligenciando. Negligenciando. Eu sei que eu tenho que fazer o certo. Eu sei que a palavra do Senhor diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Deus está mandando eu ir fazer a obra do Senhor. Deus, mas hoje eu estou de preguiça. Deus, mas hoje eu não quero ir. Deus, eu vou mesmo porque eu tenho que ir. Você está fazendo com desleixo e Deus não recebe isso. Deus não recebe esse tipo de coisa. Eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir para um culto de oração. Que fadiga. Que coisa chata. Eu tenho que ir para um culto de oração. Eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que assistir. Eu tenho que ver a pregação. Eu ouço louvor em casa. Para que eu tenho que ir para a igreja? Você está sendo negligente. Você não está ouvindo o que Deus está falando. Porque Deus diz na palavra dele que devemos ter comunhão uns com os outros. Devemos ceiar uns com os outros. Devemos ter paz uns com os outros. Devemos guardar a palavra dele no nosso coração. Se a gente fosse entender mesmo o que é isso. Porque eu estava, meu Deus, a negligência, tem hora que a gente ouve e a gente acha que é uma coisa assim, mas quando a gente estuda, quando a gente vai começando a estender, a procurar, a pesquisar o que é aquilo. Porque quando eu fui pesquisando, quando eu fui começando a entender o que era negligência, eu disse, meu Deus, é muito mais a sério do que eu pensei. É muito mais tremendo do que eu achei que era. Porque a negligência, eu posso morrer se eu negligenciar a tua palavra, meu Deus. Eu posso pagar com a minha vida. A minha família pode padecer por causa da minha negligência. Aí às vezes a gente vê a família padecendo. É filho que só vive no hospital. É marido que só vive fazendo isso. Porque só anda negligenciando. Negligencia a palavra de Deus. Eu só vivo vendo essas coisas. Eu só vivo vendo culto. Meu marido só não faz isso. Meu filho não obedece. Meu filho só quer fazer o que ele quer. Por quê? Porque você negligencia a palavra do Senhor. Porque quando a gente anda com o Senhor, quando a gente está obedecendo a palavra do Senhor, Deus ele vai também nos honrar. Mas quando a gente está negligenciando, quando a gente não quer fazer o que é certo, a gente sabe que tem que fazer, mas a gente não faz, a gente vai pagar. A gente vai pagar nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes Deus cobra. Mas Deus, só porque um dia só eu não fui para a igreja. Que besteira! Essa besteira podia ser que Deus queria falar com você e você não estava. Mas Deus, porque de um dia só que eu não fui evangelizar, o Senhor está fazendo isso comigo. Porque nesse dia tinha uma vida lá que podia se converter, que eu queria que você falasse e você não falou. É por causa disso que você vai pagar. Então é isso. Quando eu e você negligenciamos, quando eu e você não damos ouvido à palavra do Senhor, quando eu e você fazemos o que nós queremos, Deus ele diz que você vai pagar. E Deus ele fez Saul pagar. Deus fez Davi pagar. Deus fez Herodes pagar. Assim como muitos outros na Bíblia pagou. Por quê? Porque estava negligenciando. Estava correndo um grande perigo, como o tema diz, né? O perigo da negligência. Então o perigo da negligência é a morte espiritual, a morte física, seu e também do teu próximo, da tua casa. Porque vamos Jonas negligenciou, não queria dar ouvido, e por causa dele quase que todos os tripulantes ali morreram. Por causa da negligência de Jonas, quase que todos ali morreram. Porque foi permitir que Jonas entrava num barco, sendo que Jonas estava negligenciando. Então toma cuidado. Você que coloca pessoas dentro da sua casa, coloca pessoas dentro do teu quarto, coloca pessoas dentro da tua casa, pessoas que só andam desobedecendo,
E ela falou sobre isso, sobre a gente colocar Jonas dentro da nossa casa. Tem Jonas que a gente não deve nem deixar entrar dentro do batente, porque esse tipo de Jonas pode trazer morte, pode trazer dor, pode trazer consequência. Então é um grande perigo meu e seu quando a gente coloca pessoas negligentes, pessoas desobedientes, pessoas que não amam a Deus, pessoas que não amam a casa do Senhor. A gente coloca dentro da nossa casa, a gente está correndo um grande perigo, um grande risco. Eu deixo todo mundo entrar no meu quarto, é um grande perigo. Eu deixo todo mundo entrar, entra lá, faz o que quer, é um perigo. É um grande risco a gente colocar esse tipo de pessoa. Jonas estava negligenciando, Jonas não estava obedecendo. Jonas entrou dentro do barco e Deus ele fez o barco, a onda, o vento, a tempestade vir sobre aqueles tripulantes. E Deus, e os tripulantes disse: olha, vamos tirar sorte porque isso não está normal. Tem alguma coisa acontecendo. A gente sempre viajou por esses mares afora e nunca aconteceu isso. Porque agora está acontecendo isso? Foi por causa de Jonas. Então toma cuidado, às vezes teu casamento está uma destruição. O teu marido, a tua mulher não te respeita. Às vezes teus filhos estão padecendo. Às vezes está tantas coisas acontecendo. A minha vida está isso, está aquilo. Toma cuidado, porque é certo tipo de coisa que a gente faz e Deus faz a gente cobrar. É Jonas que a gente coloca quando não é para colocar. É desobediência que a gente comete e Deus ele faz a gente pagar. Porque é o perigo da negligência. É o perigo porque a gente vai padecer. Deus ele faz a gente lembrar daquilo que a gente fez, para a gente voltar e se arrepender. Então que hoje a gente devia estar saindo daqui com essa palavra, que a gente não deve negligenciar. Se você sabe o que tem que fazer certo, se Deus já te disse o que você tem que fazer, então faça. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se Deus te disse que você tem que fazer isso, então faça. Não importa quem vai falar, não importa o que vão dizer, não importa se está certo ou se está errado, mas faça. Não importa quem falou que deixa de falar, faça o que Deus manda. Faça aquilo que Deus quer. Mas Deus, ele falou para mim eu fazer isso. Faça então. Se Deus disse, Deus usou a pastora, Deus usou o irmão, Deus usou a irmã. Ouça o que Deus fala. Faça o que Deus manda. Faça o que Deus está mandando você fazer. Deus está mandando você buscar, então busca. Ninguém morre porque é de jejum. Ninguém morre porque é de oração. Ninguém vai morrer. Verdade. A gente não vai morrer se a gente passar 1 hora, 2 horas, se a gente passar umas horas buscando o Senhor. A gente não vai morrer se a gente ler a palavra. A gente não vai morrer, mas eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não faço. Eu não faço, eu não gosto, eu não quero fazer. O negócio aqui não é gostar. Você não tem que gostar, você tem que fazer. É fazer o que Deus quer, é fazer o que Deus manda. E é isso, se Deus mandou, está mandado. Eu não tenho que fazer o que eu gosto, é o que Deus quer. Não é o que eu gosto, é o que Deus manda, é o que Deus quer. Eu gosto disso, mas Deus disse que é para eu fazer desse jeito. Eu gosto de chegar, eu gosto de fazer o que eu quero, mas Deus disse não é como você gosta. É como eu mando, é como eu quero e ponto final. Então que a gente venha sair com esse tema, que a gente não venha só ouvir, mas também venhamos guardar e praticar. Que a gente venha obedecer, para que a gente não venha pagar. Amém? E assim eu convido a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus.